terceirizadas, empresas que são contratadas por municípios para disfarçar o toma lá da cá e criar cabides de emprego. No Rio Grande do Sul, a investigação de um esquema assim começou a partir desse vídeo. Pessoal, eu simplesmente já gastei mais de 9 mil dólares, entendeu? É States, é Flórida, meu bem. Olha só, se isso é crise, viva a crise. Como é que pode? Um cara que está lá em Miami, dizendo que tem um alto poder aquisitivo, e vem ser candidato a vereador em Guaíba. E aí a gente começou a pesquisar, né? Há mais de 30 anos, seu Roberto vive em Guaíba, cidade perto de Porto Alegre. Enquanto ele estava sendo candidato, enquanto ele foi eleito, enquanto ele foi empossado na Câmara, entendeu? A gente estava investigando. Eu comprei. Ele é Renan Pereira. Na época desse vídeo, Renan era candidato a vereador. É States, é Flórida, meu bem. Olha só, se isso é crise, viva a crise. Olha Como cidadão, eu fiquei assim, puxa vida, mesmo assim, estão votando nele, tanto que foi o vereador mais votado. Então aí eu não consigo entender. E nele você pode confiar, é o doutor Renan Pereira. Renan foi eleito em 2016 o vereador mais votado da cidade. Mesmo em seu primeiro mandato, em pouco tempo, já era presidente da Câmara de Guaíba. Até hoje não se sabe como é que ele apareceu em Guaíba. Desconfiado, seu Roberto investigou Renan. Descobriu, entre outras irregularidades, que o vereador era contratado como médico por empresas terceirizadas da Prefeitura de Guaíba. E como presidente da Câmara de Vereadores, liberou verba pública para as empresas onde ele trabalhava. Segundo o Ministério Público, só um contrato rendeu a Renan 8 milhões de reais. Isto fere o princípio da impessoalidade. É o mesmo impedimento que tem um prefeito que seja dono de um posto de gasolina e que vença uma licitação para vender combustível para a prefeitura. Renan é suspeito de usar um diploma falso de pediatria. E o vereador não parou por aí. Ele começou a entrar dentro do pronto atendimento, ele começou a afastar os concursados. Ele gritava pelos corredores que, quando ele assumisse, ele ia mandar em tudo aquilo ali ia ser dele. Renan queria empregar seus cabos eleitorais. Eles nos arrancaram do nosso local, do nosso horário, reduziram a nossa remuneração para botar pessoas por indicação política. Seu Roberto entregou sua investigação para o Ministério Público, que fez uma operação e conseguiu, na justiça, afastar vários políticos da cidade, entre os quais Renan. Esta prática, infelizmente, foi incorporada à cultura política nacional. A utilização dos cargos de confiança e dos empregos nas terceirizadas como espaço de poder, como troca de favores, é algo corriqueiro. Funciona assim. Empresas terceirizadas são usadas como cabide de emprego. E aí, pagando propina ou com licitações fraudadas, órgãos públicos contratam essas empresas para atuar em serviços em áreas como saúde, segurança ou limpeza. Em vez de escolher os funcionários levando em conta a qualificação, o que vale mesmo é o famoso QI, quem indica. Prefeitos, secretários e vereadores são os donos dessas vagas. Indicam quem eles bem entendem, cabos eleitorais, parentes, amigos. E quem paga a conta? Os cofres dos municípios. Um tipo de corrupção que se espalhou pelo Brasil. Em Ribeirão Preto, uma das cidades mais ricas do interior de São Paulo, um esquema assim movimentou 105 milhões de reais para contratar 700 profissionais terceirizados. Segundo o Ministério Público, desses, 500 foram indicações políticas. 9 vereadores foram afastados pela Justiça. Ao aceitarem essas vantagens indevidas consistentes na contratação das pessoas que indicavam, os vereadores cometeram um crime de corrupção passiva. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, esse tipo de esquema envolvia muita gente. Eram 4.300 servidores contratados informalmente, sem concurso público, com salários variáveis, por mera indicação política ou administrativa.
As investigações da Justiça apontam que esse esquema com terceirizadas começou na década de 1990 e durou até 2016. 3 ex-prefeitos foram denunciados e estão com os bens bloqueados. Contratados que tinham vínculos, né, familiares com o prefeito, vínculos familiares com vereadores, além de pessoas indicadas por diversos outros membros políticos, né, da localidade. Tinha até funcionário que constava na folha de pagamento como segurança, mas que estava preso numa penitenciária de segurança máxima. Como que eu recebi esse salário, sendo que eu não poderia sair de um presídio? Ele ficou 10 anos preso por assalto à mão armada, mas enquanto estava atrás das grades, teve a carteira de trabalho assinada e o salário reajustado todos os meses. Foram mais de R$100 mil que alguém roubou. A caneta é a arma deles, para roubar não só a mim, como a sociedade. Voltamos ao Rio Grande do Sul. Estamos agora na cidade de Triunfo, caçando fantasmas, funcionários fantasmas. Aqui a prefeitura terceirizou o serviço de segurança em prédios públicos. 00:10, essa é a planilha de quem deveria estar trabalhando aqui nesses prédios públicos, fazendo a vigilância, mas não há ninguém. Não tinha nenhum segurança lá, assim como também não tinha em outros 4 prédios do município que visitamos naquela noite. A gente percebe aqui que tem muito maquinário, caminhões, mas não tem ninguém protegendo o patrimônio da prefeitura. Este ex-secretário da Prefeitura de Triunfo explica como funciona a contratação nas empresas terceirizadas. O critério não é profissional, o critério é político. Fez campanha, trabalha. Não fez campanha, está desempregado, como a maioria da população. Para revelar o golpe, o repórter do Fantástico, Giovanni Grisotti, se apresentou como assessor de uma prefeitura e negociou com o dono da empresa MUL, contratada para fazer o serviço de segurança para a Prefeitura de Triunfo. Eu posso prestar serviço desde jardineiro até médico. Não tem a prefeitura que para te trabalhar tu não tem que dar um olho. Não existe. Não existe. Tu falou Triunfo, eu já pensei, né? Qual é o contrato de vocês lá? O meu contrato lá é de quase R$500 mil. Por mês? O dono da empresa confirma que os funcionários são indicação política. Triunfo 100%. Como é que é? 100%. Indicado? Indicado por quem, no caso? Por todo mundo. Vereador? Tudo. As pessoas não denunciam porque têm medo, porque essas pessoas ameaçam. Essas pessoas ameaçam até de morte. As pessoas que vão denunciar o prefeito, o vereador, sabe-se lá quem que esteja na administração. Tu estás entrando em um mundo onde tu não tens condições de sobreviver. Se fizeres alguma coisa, ou tu vai te complicar, ou coisa pior pode acontecer. Essa mensagem foi uma ameaça a uma ex-diretora da Prefeitura de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu tenho medo do meu filho, só isso. Eu não tenho vida, eu não tenho paz, eu não durmo, eu só durmo rezando. Eu acordo rezando. Ela mesma começou no cargo por indicação política. Eu comecei como gestora na Secretaria de Saúde, porque eu fiz campanha para a área da saúde, né? A ex-diretora diz que uma das formas de desviar dinheiro público é pendurar na folha de pagamento gente que nem trabalha. Era contratada 10, entende? O contrato era pago com 15, sobrava, digamos, 7 mil. Esses 7 mil ficavam para eles. A representante da cooperativa Copaz, uma terceirizada que prestava serviços na Prefeitura de Canoas, confirma que o esquema é corriqueiro. Eles colocaram 2 profissionais com o nome de coordenação, né, que não executavam o serviço, assim, mas que nós pagávamos eles que eles passavam. E se tiver alguém para denunciar? É isso, aí nós estamos ferrados, eu e tu. O repórter do Fantástico se encontrou também com o diretor da empresa Gamp, que administra hospitais e postos de saúde em Canoas. Meu nome é Regis, eu sou o diretor de operações da Gamp. No ano passado, a empresa recebeu R$190 milhões da prefeitura.
Ele explica como são feitas as indicações políticas. A gente pode ou aplicar prova ou fazer um processo de entrevista e essa tem sido a melhor. Pela lei, é obrigatório um recrutamento transparente, com base na qualificação dos candidatos. Mas o diretor diz que ele cria a sua própria avaliação. Eu tenho várias formas de criar critérios, saber. E aí no projeto a gente bota. O processo seletivo se dará da seguinte forma. Né? Para poder garantir essas pessoas de confiança de vocês dentro do processo. A presidente do Grupo GAMP reprovou o comportamento do diretor. Medidas serão adotadas desde a apuração até mesmo se tomada com fatos que isto ocorreu, a própria punição. Em nota, a empresa MUL disse que não tem funcionários fantasmas e que não paga propina a agentes públicos. O Fantástico procurou a cooperativa Copaz por telefone e e-mail, mas não obteve retorno. O advogado do vereador Renan de Guaíba informou em nota que o vereador se colocou à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e que vai buscar nos tribunais o direito de retornar às suas atividades. Já o prefeito de Triunfo negou o esquema das indicações políticas e a existência de funcionários fantasmas. Inclusive, a gente tem feito nós mesmos a nossa fiscalização, eles estão trabalhando. A Prefeitura de Canoas também nega as indicações políticas para cargos em empresas terceirizadas. O município de Canoas tem uma ferramenta que chama Banco de Oportunidades. E aí existe, né, essa troca, né, de oferta de currículos ou de interessados pela demanda das empresas. Mas uma mulher que trabalhou como cabo eleitoral nas últimas eleições municipais de Canoas contou outra história. Como é que a senhora teve acesso a esse emprego? Foi por indicação de vereadores. Quanto tempo a senhora trabalhou? 3 meses. E recebia os salários? Não. Só 15 dias me pagaram. E não quero mais ouvir falar de partido nenhum. Não quero fazer mais parte de corja nenhuma. Vou continuar desempregada, fazendo um bico aqui, um bico ali.